Atenção! Este vídeo tem spoilers. Quando o assunto é cinema religioso, e em especial aquele que fala sobre cristianismo, existem filmes e filmes. Muitos acabam sendo longas mais interessados em evangelizar o público do que em serem obras bem realizadas. Já outros são filmes que abordam as temáticas religiosas de maneira realmente instigante e com muita força narrativa. E é nessa segunda categoria que se encontra o mais poderoso filme que eu já vi sobre a fé. A Paixão de Joana d'Arc, de 1928 e dirigido pelo dinamarquês Carl Theodor Dreyer. Considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, A Paixão de Joana d'Arc foi filmado na França apenas alguns anos após Joana d'Arc ter sido oficializada como uma santa da Igreja Católica em 1920. Joana d'Arc é uma das figuras mais emblemáticas da história da França. Uma jovem mulher que dizia ter ouvido a voz de santos e do próprio Deus dizendo-lhe que ela deveria ajudar os franceses a se libertarem do domínio dos ingleses durante a Guerra dos 100 Anos. E foi isso que ela fez, tendo se juntado aos exércitos e ajudado a derrotar milhares de inimigos. Até que ela foi capturada e entregue aos oponentes, para ser julgada por heresia e condenada a morrer na fogueira. Com o passar dos anos, ela se tornou um símbolo da resistência francesa até ser canonizada séculos depois. E por mais que a vida inteira de Joana d'Arc pudesse render um filme fascinante, o longa de Dreyer decidiu se concentrar somente nos momentos finais da vida dela. Mais especificamente, no julgamento e na condenação de Joana. E o filme pôde beber de uma valiosa fonte: a transcrição do que foi dito no julgamento de Joana d'Arc, já que esse texto foi bem preservado. Esse enfoque escolhido pelo Dreyer já revela muito da intenção do diretor. Nada de exaltar combates épicos, intrigas políticas ou até mesmo a ascensão da figura de Joana. Em vez disso, temos uma obra de escala muito mais intimista e claustrofóbica. E é daí que o filme tira toda a sua força dramática para falar sobre uma mulher de fé inabalável. Já no começo do filme, somos apresentados à incrível atriz Renée Falconetti no papel principal. E em poucos segundos, ela consegue nos transmitir perfeitamente a intensidade de sua personagem. Joana está amedrontada, desnorteada, mas, ao mesmo tempo, firme em seu amor por Deus. E assim começa o trabalho de Dreyer para criar a tensão da narrativa. Primeiro que o cenário, nas poucas vezes em que aparece, revela suas linhas tortas, suas janelas sufocantes e seus dispositivos de tortura. A mensagem é clara: o ambiente ao redor de Joana é totalmente hostil. Sem contar que já nesse começo vemos o Dreyer fazer uma escolha ousada para a época: filmar essa história usando predominantemente o close. Ao contrário dos filmes que já começavam a usar um equilíbrio entre planos abertos e fechados para que o público entendesse bem os ambientes das cenas, Dreyer preferiu colocar a gente quase sempre cara a cara com os personagens. E assim ele consegue causar dois efeitos. O primeiro é que essa proximidade constante nos faz desenvolver uma enorme empatia pela Joana e um grande medo dos sacerdotes que são jogados na nossa cara de forma hostil. E o segundo efeito é um de desorientação. Como a gente nunca vê direito o ambiente em volta dos personagens, a gente não sente nenhuma clareza dimensional. A gente nunca sente que domina esse espaço. E assim nos sentimos desorientados e claustrofóbicos como a Joana. Para a época, essa abordagem era muito inusitada, indo na contramão da corrente de filmes que começavam a usar a linguagem cinematográfica para trazer uma clareza constante para a narrativa. Sendo assim, a abordagem contrária adotada por Dreyer era quase subversiva. Mas a tensão se instala mesmo nessa narrativa graças à forma como os padres são apresentados. A vilanização deles já se mostra em alguns detalhes visuais, como no penteado desse padre aqui, cujos cabelos parecem ser verdadeiros chifrinhos de diabo. Tem também o fato de Dreyer ter proibido os atores de usarem maquiagem no filme, o que só ajudou a ressaltar as rugas e as verrugas. Aliás, o trabalho de câmera de Dreyer é um dos maiores responsáveis por fazer esses homens serem tão intimidadores. Quando o diretor desliza a câmera lateralmente, ele quer revelar aos poucos como a profusão de padres e oficiais parece não acabar nunca, ressaltando a desvantagem numérica em que a Joana se encontra. E quando Joana começa a falar com esses homens, o ângulo da câmera dita a dinâmica entre os personagens. Joana é filmada de cima para baixo para parecer diminuta e encurralada.
enquanto os padres são quase sempre filmados por baixo, para que eles pareçam sempre imponentes e ameaçadores. Algo que o Dreyer leva ao extremo em alguns momentos do longa. E o cerco a Joana é ainda mais intensificado graças à fotografia. Para fazer os padres serem ainda mais intimidadores, foi usada uma iluminação de grande contraste. Já a Joana era filmada com uma luz mais suave, dando a impressão dela realmente ser uma pessoa mais iluminada que os sacerdotes. E não demora muito para que a corrupção dos sacerdotes comece a ser traduzida em ações. Eles querem que a Joana confesse que ela não foi enviada por Deus, mas sim pelo diabo. E como ela se recusa a fazer isso, os padres começam a manipular o julgamento para alcançarem o resultado que querem. Basta lembrar do padre que diz a Joana que ela pode confiar nele. E ela acredita no homem. Uma vez, 2 vezes, mas quando ela realmente precisa de uma orientação dele para responder uma pergunta que pode incriminá-la, é aí que o padre se revela um traidor, deixando ela sem ajuda. E ver a Joana entender nesse instante que ela está sendo manipulada em um jogo de vida ou morte é de partir o coração. O que nos leva ao que esse filme tem de melhor: a protagonista. Não é à toa que a performance de René Falconetti como Joana d'Arc é tida por muitos como uma das melhores atuações da história do cinema. Joana arregala os olhos, mas nunca da mesma forma. Às vezes é pelo horror, às vezes é pela força da sua convicção em Deus. E quando ela vai da esperança à desilusão, Falconetti contorce o rosto pouco a pouco, com uma transição lenta que nos dá tempo de sentir a intensidade do seu turbilhão emocional. E é com esse arsenal de expressões que Falconetti nos transmite a beleza e a tragédia da fé de Joana. Não tem como esquecer, por exemplo, quando a Joana está com medo e então vê projetada no chão a sombra da grade da janela, que parece uma cruz. E imediatamente ela se sente aliviada. Ou seja, essa é uma mulher que consegue se reconfortar com uma mera sugestão do símbolo de Deus. Só que esse instante logo é roubado, já que em seguida um padre passa pela sombra e faz sumir o símbolo de Jesus, um momento carregado de simbolismo. Tem outras 2 cenas que também revelam muito bem a dimensão da fé de Joana. Em certo momento, levam a heroína à câmara de tortura, com ameaças de dor e sofrimento caso ela não confesse o que eles querem ouvir. E é claro que a Joana sente medo, mas ainda assim dá pra ver nela a resiliência. E felizmente eles acabam desistindo da ideia. Aí mais tarde eles realizam uma missa, mas eles não deixam a Joana comungar. E agora vemos ela ficar completamente arrasada. Percebeu então o quanto isso revela sobre a fé de Joana? Quando ela foi ameaçada com dores físicas inimagináveis, ela conseguiu se manter forte. Mas quando negam a Joana a possibilidade de se unir ao corpo de Cristo, aí sim ela desaba. Para Joana, a tortura de sua fé é muito pior que qualquer tortura que o corpo dela possa sofrer. Isso tudo depois culmina num dos momentos-chave do filme, quando ameaçam mandar a Joana para a fogueira caso ela não assine uma confissão de que ela tinha ouvido comandos do diabo e não de Deus. E depois de tanto sofrer, Joana cede à pressão e assina o papel. Mas não demora muito para que ela mude de ideia. Joana diz que a confissão tinha sido uma mentira e que ela jamais poderia se perdoar por ter renegado Deus para salvar a própria vida. Com lágrimas que revelam a intensidade das emoções conflitantes de Joana, vemos ela escolher a morte na fogueira ao invés de negar Deus. Nessa hora a gente poderia até esperar que os padres fossem ficar satisfeitos, mas a gente se surpreende porque a reação deles é de devastação. Alguns choram, enquanto outros observam Joana com um tremendo pesar, o que mostra que esses sacerdotes acabam de entender o tamanho da hipocrisia deles. Eles veem uma mulher cuja fé é muito mais poderosa do que a deles. Eles veem uma mulher dando a própria vida para não ter que renegar Deus. E eles provavelmente percebem que não teriam feito a mesma coisa no lugar dela. E assim vem a resolução desoladora do filme, quando Joana vai para a fogueira. E tudo aqui é de partir o coração.
Ela está prestes a morrer de maneira dolorosa, mas até nesse instante ela volta suas palavras para Deus, pedindo uma morte sem sofrimento. Além disso, ela busca consolação no fato de que em breve ela vai estar junto a Deus. Depois de uma extensa e angustiante sequência com o horror da execução e com o caos de uma rebelião, tudo se acalma e aí a gente vê a fumaça subir aos céus, como se carregasse a alma de Joana para Deus. Com esse desfecho, a gente percebe melhor por que esse é um filme tão poderoso sobre a fé. Para começo de conversa, essa não é uma obra preocupada em fazer qualquer tipo de doutrinação religiosa. O filme não tenta nos alinhar a uma igreja, até porque ele é uma grande denúncia sobre como o poder religioso pode ser corrompido por seres perversos. Além disso, a paixão de Joana d'Arc sequer tenta nos convencer de que devemos ter fé da mesma forma que ela teve. Nada disso. Nesse filme, a fé não é uma doutrina. Ela é um sentimento, uma emoção que revela os conflitos e os sonhos de uma mulher. Uma emoção capaz de conferir graça, esperança e resiliência, mesmo nas situações mais difíceis. O filme então explora esse lado mais humano da crença religiosa, enquanto narra a tragédia de uma das mulheres mais famosas de todos os tempos. E tudo isso é apresentado com um revolucionário uso da linguagem cinematográfica. Fica evidente então por que A Paixão de Joana d'Arc consegue ser, de uma só vez, um dos mais monumentais filmes sobre a fé e um dos maiores triunfos da história do cinema. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E lembrando que se vocês querem ver outros conteúdos produzidos por mim, vocês têm algumas opções. A primeira delas é você ir me seguir lá no Instagram, porque eu tenho produzido conteúdos exclusivos para essa rede social. Basta você procurar com @maxvalarezo. E a segunda opção é você se tornar um apoiador do Entre Planos lá no Apoia-se, porque eu produzo conteúdos que são exclusivos para quem ajuda a financiar o nosso trabalho todos os meses por meio dessa plataforma. Para conferir os detalhes da nossa campanha e ajudar a gente a manter o Entre Planos vivo, você pode clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.